Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindo ao nosso evento que antecede o exame do Ministério Público da União, que antecede esse grande concurso, ok? Nessa nossa oportunidade, vamos estudar um pouco de direito constitucional. Vamos ver alguns dos principais tópicos da matéria de direito constitucional. Dentro desses tópicos, vamos realçar algumas questões que mais caem. Então, vamos revisar um pouquinho de toda a matéria de direito constitucional para o teu concurso. Você vai resolver alguns exercícios comigo também e vai aproveitar para tirar todas as dúvidas agora, inclusive fazer uma pequena consulta ao seu material. Não dá para revisar tudo, então você vai fazer uma pequena consulta para sanar essas dúvidas, ok? Eu selecionei para nós podermos visitar, para nós podermos revisar os princípios fundamentais e os direitos fundamentais, ok? Os princípios fundamentais, como nós sabemos, estão lá no título 1 da Constituição Federal, nos artigos 1º a 4 da Constituição Federal, ok? São as principais disposições relativas à forma do Estado, aos seus fundamentos, a forma do Estado do governo e dos fundamentos do Estado, beleza? Os primeiros princípios que nós temos que lembrar a partir do artigo 1º da Constituição Federal, deles, o primeiro, o princípio federativo. O princípio federativo indica a nossa forma de Estado. A nossa forma de Estado é uma federação. Em uma federação, o poder político é descentralizado. E no nosso caso, nós temos 4 entes políticos, 4 entes federativos que dividem o poder, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, ok? Então, princípio federativo, forma de Estado, poder político descentralizado. República, princípio republicano. O princípio republicano nos indica a forma de governo, ou seja, como se adquire o poder político, certo? E como ele é exercido. As características de uma república são basicamente a eletividade dos cargos públicos, dos cargos eletivos, dos cargos políticos, ok? Então, a eletividade, o exercício desse poder, o exercício dos cargos em prol sempre do povo, ok? Tendo como objetivo sempre interesses populares. Ainda a temporariedade desses cargos eletivos, como regra 4 anos, como exceção senador 8 anos. E ainda a possibilidade de responsabilização dessas pessoas que ocupam cargos eletivos. Então, princípio republicano, forma de governo, modo de exercício do poder, aquisição e exercício do poder, eletividade, governo em prol do povo, temporariedade e responsabilidade dos governantes. Beleza? O próximo princípio, o princípio democrático, ele nos indica o nosso regime de governo ou regime político. Ele nos aponta o regime político de quem é o poder, quem é o dono do poder, o titular do poder. Nosso caso, o titular do poder é o povo, ok? Que exerce esse poder de forma direta e indireta. Por isso nós dissemos que a nossa democracia é uma democracia participativa ou semidireta, porque existem formas, maneiras de se exercer esse poder de forma direta, plebiscitos, referendos, iniciativa popular, e existem, na maioria das vezes, as formas indiretas de exercício de poder a partir dos nossos representantes políticos. Então, princípio democrático, regime de governo, regime político, o povo é o detentor do poder e exerce poder de forma direta e indireta. Por isso, nossa democracia é democracia participativa ou semidireta. Presidencialismo ou presidencialista indica o nosso sistema de governo, onde há uma separação, uma autonomia, uma independência entre os poderes executivo e legislativo, ok? As funções executivas são entregues todas ao presidente da República, ao chefe do executivo, que exerce funções de chefia de Estado, chefia de governo e chefia da administração pública, não dando nenhuma dessas funções executivas ao legislativo. Por isso, presidencialismo indica o nosso sistema de governo, que é essa total autonomia e independência entre os poderes executivo e legislativo, ok? Além desses primeiros princípios relacionados à forma do Estado, à forma do governo de maneira ampla, nós vamos estudar aqui alguns fundamentos, os princípios e alguns fundamentos, ok? Do Estado brasileiro. Em primeiro lugar, os fundamentos da República, previstos lá no artigo 1º, em 5 incisos. Você tem que lembrar que são fundamentos da República: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana é o principal valor que todos nós temos, é o principal fundamento da República. Os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político, que significa mais do que o pluralismo de ideias políticas. É um pluralismo amplo de ideias e concepções políticas de qualquer outro naipe, ok? Agora, no artigo 2º, saindo do artigo 1º, no artigo 2º nós temos o princípio da separação ou da tripartição dos poderes,
Diz lá a Constituição Federal que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, cada um deles com funções típicas, ok? Jurisdicional, de fiscalização e de legislar, para legislar e administrativa. E cada um deles exerce funções atípicas, que são a parcelinha dos poderes ou das funções dos outros poderes, ok? Princípio da tripartição ou separação dos poderes. Esse princípio indica como se divide o poder dentro de cada ente federativo. O princípio federativo indica quais são os entes dentro da República, dentro do espaço físico que nós temos. Dentro do espaço físico, nós temos 4 entes federativos. Já o princípio da tripartição dos poderes diz que dentro de cada ente nós vamos ter 3 órgãos que vão exercer as 3 principais funções do Estado, ok? O único ente federativo que não vai ter 3 órgãos para desempenhar essas funções é um município, que não tem poder judiciário. Quem exerce a jurisdição nele vão ser os órgãos do poder judiciário da União e dos Estados, ok? Na sequência, no artigo 3º, os objetivos da República. Os objetivos são verdadeiras metas a serem perseguidas, ok? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, mas apenas reduzir as desigualdades sociais e regionais, ok? Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou quaisquer outras formas de discriminação. Lembre, são 4 objetivos. Eles começam com verbos no infinitivo: construir, garantir, promover, erradicar. Os fundamentos são ao todo 5 e começam com substantivos comuns, ok? Cidadania, valores sociais do trabalho, valor social do trabalho, da livre iniciativa, enfim. Lembre-se dessa pequena característica para poder distinguir os objetivos dos fundamentos. E para finalizarmos os princípios fundamentais, os princípios que regem as nossas relações internacionais, constantes lá do artigo 4º da Constituição Federal, onde está dito que nós temos como princípios que vão reger nossas relações junto aos outros países a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, enfim, diversos outros, repúdio ao terrorismo e ao racismo, concessão de asilo político, cooperação entre os povos para efetivamente o progresso da humanidade. São vários princípios que, se você perceber, decorrem dos fundamentos. Não intervenção, certo? Independência nacional, igualdade entre os estados, são princípios que decorrem do fundamento soberania. Prevalência dos direitos humanos decorre do fundamento dignidade da pessoa humana. Concessão de asilo político decorre do fundamento pluralismo político. Então lembre-se disso, que os princípios são a concretização desses fundamentos, só que vão reger as nossas relações internacionais lá fora, diante dos demais países, junto aos outros países, ok? Agora vamos fazer alguns exercícios, que você tem aí 2 só exercícios para fixar um pouquinho esse conteúdo. Além dos exercícios que você tem, pegue esses, vamos dar uma olhadinha. Diz lá o primeiro exercício assim: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Esses princípios todos são princípios que regem as nossas relações internacionais, é a cópia ipsilítere do que está no artigo 4º da Constituição Federal, então a questão está certa. Preste atenção aí, é uma questão que saiu agora em concurso recente, então as chances de você vê-la repetida são grandes. Preste atenção nisso. Os princípios fundamentais como um todo, as chances de cobrar sempre existem, pelo menos umas 2, 3 questões, ok? Próxima questão. A dignidade da pessoa humana e o pluralismo político são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil? É óbvio que são. Ah, mas professor, você disse que são fundamentos. Sim, como fundamentos, todos estes aqui são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Desse o nome de fundamentos, desse o nome de objetivos, ainda assim todos eles são princípios, são os pilares, são a base, ok? Da nossa organização política, da nossa organização social no Estado. São princípios fundamentais? São 2 os princípios fundamentais, são 2 fundamentos da República, constantes lá do artigo 1º, inciso 3 e inciso 5, então a questão está correta, ok? Como é que eu faço para cair isso na prova? Um pouquinho antes, ou como faço para me dar bem nisso na prova? Decore,
certo? Dê uma última lida nos princípios, nos objetivos, nos princípios que regem as relações internacionais. Ah, mas eu tenho muita coisa para ler. Mas uma lida, 5 minutos, depois de você já ter estudado e feito esses exercícios, eu lhe garanto, vai lhe ajudar muito, ok? Faça as associações que você quiser, mas tente ler um pouquinho antes da prova, um dia antes da prova, naquela revisão que todo mundo faz, a partir principalmente dos exercícios, ok? Vamos agora ver os direitos fundamentais. Dos direitos fundamentais, e óbvio, é um mundo de coisa, não dá para ver quase nada dele. Ainda assim, vamos ver alguns tópicos que são principais e que não tira a sua responsabilidade de ter estudado tudo, perfeito? Os direitos fundamentais, como eu sei, você sabe, são aqueles direitos que visam assegurar patamares econômicos, sociais, culturais, civis mínimos para a preservação, proteção da dignidade da pessoa humana. São direitos que visam cumprir com, preste atenção, o fundamento da dignidade da pessoa humana. Lembra? Então, o fundamento da dignidade da pessoa humana é implementado a partir do respeito e da garantia dos direitos fundamentais. Então, são direitos que visam garantir que aquele fundamento seja realizado, ok? Os direitos fundamentais da nossa Constituição Federal estão, notadamente, basicamente, no título 2 da Constituição Federal, que diz lá dos direitos e garantias fundamentais. Eles estão espalhados no título 2, nos artigos 5º a 17, em 5 capítulos, ok? Dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos políticos. Aqui, então, nós temos a maior gama de direitos fundamentais da Constituição Federal. Mas esse rol de direitos fundamentais é o único rol de direitos fundamentais? É um rol taxativo? Não, já foi cobrado várias vezes em prova. O rol que consta do título 2 da Constituição Federal não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo de direitos fundamentais. Isso significa que existem diversos direitos fundamentais fora do título 2, dentro dos outros artigos da Constituição Federal e fora do texto permanente da Constituição Federal, em emendas constitucionais, em tratados e convenções de direitos humanos, ok? É o que diz o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Tais direitos não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados pela República. Ainda não exclui outros presentes constantes em tratados ou convenções de direitos humanos, que nós vamos ver daqui a pouco como um tratado de convenção de direito humano se transforma em nova fonte de direito fundamental, ok? Na sequência, nós vimos que o nome do título 2 é dos direitos e garantias fundamentais. Então, direitos são diferentes de garantias, ok? Os direitos o que são? Os direitos são bens, os direitos são valores que nós escolhemos como aqueles principais, os mais importantes, e escrevemos na Constituição Federal, escrevemos nas leis para que todo mundo as protegesse e respeitasse. Assim, o direito à vida, o direito à liberdade de locomoção, o direito à liberdade de informação, o direito à legalidade de uma forma geral, o direito à propriedade, o direito à segurança, são todos direitos, são bens e valores que nós escolhemos. Já as garantias são instrumentos, grandes instrumentos de proteção aos direitos fundamentais. Esses instrumentos podem ser instrumentos gerais, como é o caso do Ministério Público, onde você quer trabalhar. O Ministério Público é a maior instituição, a maior garantia de proteção dos direitos fundamentais. Inclusive, o Ministério Público se autodenomina como promotor dos direitos fundamentais da sociedade brasileira, ok? Então, o Ministério Público é um exemplo de uma grande garantia, de um instrumento geral de proteção aos direitos fundamentais, assim como é a Defensoria Pública também. Cada um com os direitos que devem proteger, mas os dois são grandes instrumentos de proteção de direitos fundamentais. Ainda nós temos garantias que são pequenas ações, pequenas não, mas são ações, são simples ações que visam a tutela de direitos fundamentais. Então, as garantias são instrumentos de proteção de direitos fundamentais. Podem ser grandes instituições, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, ou mecanismos específicos, como são as ações constitucionais, chamadas remédios constitucionais. E nós já conhecemos lá o habeas corpus, que tem como objetivo a proteção do direito à liberdade de locomoção, ok? O habeas data, que tem como objetivo a proteção do direito à liberdade de informação. O mandado de segurança, que protege qualquer outro direito violado ou ameaçado de lesão, que não seja a liberdade de locomoção e a liberdade de informação. O mandado de junção, que concretiza direitos fundamentais, é a ação visando concretizar direitos fundamentais ainda não regulamentados. E a ação popular, que protege, que defende direitos difusos. Como assim direitos difusos? Patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, meio ambiente, ok? Moralidade administrativa, são espécies de direitos difusos. Então ele protege direitos difusos, ok? A ação popular, lembre-se dela.
Então esses são os direitos e essas são as garantias. É óbvio que as pessoas têm direito de usar as garantias e nesse sentido as garantias também se constituem direitos. Pode até ser nessa visão sim, mas a diferença básica entre direitos e garantias é que eles são bens e valores, garantias são instrumento de proteção. Na sequência, quem são os titulares dos direitos fundamentais? Quem são aqueles que podem exigir o respeito aos direitos fundamentais, ok? Segundo diz o artigo 5º caput da Constituição Federal, são titulares dos direitos fundamentais todos os brasileiros, natos e naturalizados, é óbvio, e todos os estrangeiros residentes. Então, a Constituição Federal disse que são titulares dos direitos fundamentais pessoas físicas, brasileiros residentes e não residentes, ok? E os brasileiros natos e naturalizados, e os estrangeiros residentes, perfeito? O STF, no entanto, emenda esse entendimento e coloca junto dos titulares também os estrangeiros não residentes. Então, preste atenção na sua prova. Se a questão cobra só a redação do artigo 5º caput, são titulares de direitos fundamentais brasileiros natos e naturalizados e os estrangeiros residentes. Mas se ela cobra uma interpretação ampla ou mesmo sem fazer referência ao STF, cobra os estrangeiros não residentes, está certo. Porque o Supremo Tribunal Federal diz que os estrangeiros não residentes também têm direitos a direitos fundamentais, os mais básicos pelo menos. Agora, preste atenção, apesar do estrangeiro ter direito a direitos fundamentais, ele não tem direito a todos os nossos direitos. Tem direito aos básicos. Preste atenção, isso foi cobrado recentemente em prova da SESC, tá? O estrangeiro, residente ou não residente, tem direito pelo menos àqueles 5 direitos constantes do caput do artigo 5º, ok? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Mas ele não tem direito, por exemplo, ao direito de sufrágio. Não pode. Então, o estrangeiro residente tem e não residente tem direito a direitos fundamentais, mas não todos. Ainda nesse assunto, pessoa física tem direito, pessoa jurídica, melhor dizendo, tem direito a direitos fundamentais? Sim, segundo o entendimento que é majoritário, a majoritária é quase unânime, tanto na jurisprudência quanto na doutrina. Pessoas jurídicas, pessoas não naturais, também têm direitos a determinados direitos, sejam essas pessoas jurídicas de direito privado ou de direito público. Tem direito a direitos fundamentais, sim, mas é óbvio que também são direitos que só são adequados à sua condição de pessoa jurídica, pessoa não natural. Por exemplo, não vão ter direito ao direito de locomoção, não têm assegurado o direito de sufrágio, porque são direitos que só a pessoa física tem. Mas ainda assim, desde que sejam adaptados à sua condição, reconhece todo o nosso ordenamento jurídico, pessoas jurídicas têm direito a direitos fundamentais, ok? Então guarde quem são os titulares. Agora, vamos estudar um pouquinho as disposições do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Diz esse dispositivo que todos os tratados ou convenções de direitos humanos, certo? Que forem aprovados no rito especial, que é o rito das emendas constitucionais, ou seja, aprovados em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, pelo voto de 3/5 dos membros de cada casa, integram o direito brasileiro com status de norma de emenda constitucional. Então eles vão ficar aqui, do lado das emendas constitucionais. É isso que diz o parágrafo 3º do artigo 5º. Hoje, no entanto, só existem 2 documentos que chegaram a esse status, que foram aprovados nesse rito especial, Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, certo? E o seu protocolo facultativo. São os únicos documentos que têm o status de emenda constitucional. Mas o que esse parágrafo 3º abre? A hipótese de, sendo aprovado pelo rito especial que ele prevê, um tratado ou convenção só de direitos humanos pode assumir o status de emenda constitucional, está aqui do lado da Constituição Federal, e aí revogar tudo que estiver abaixo, ok? E abaixo, você sabe, nós encontramos as leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, etc. Ainda abaixo os decretos, portarias, instruções normativas e etc, ok? Em 2008, no entanto, acontece uma outra revolução no que compete aos direitos fundamentais, direitos humanos. O STF julgando a possibilidade de prisão civil do devedor, do depositário infiel, certo? Nós temos o artigo 7º, parágrafo 7, lá da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, diz o seguinte: a partir de agora, 2008, todos os tratados de direitos humanos que não entrarem nesse rito especial, porque se entrarem viram emenda à Constituição, certo? Tem status de emenda à Constituição. Todos os que não entrarem nesse rito, todos os que entraram pelo rito comum, lá do artigo 49, inciso 1, 84, inciso 4 e 8, vão sair do status de mera lei ordinária onde eles estavam e passar ao status de norma supralegal.
assim, acima de toda a legislação, revogando ela, mas abaixo da Constituição Federal. Então, hoje, para simplificar e resumir, os tratados de direitos humanos podem assumir 2 estados. Se aprovados nesse rito especial, vão ter o status de emenda à Constituição Federal. Se aprovados no rito comum, lá do artigo 49 e 84 da Constituição Federal, que não é este, vão entrar no direito brasileiro não mais como lei ordinária, mas como norma supralegal. Vão estar acima da legislação, mas abaixo da Constituição Federal, ok? Grave isso. Agora, vamos estudar um tema que tem sido muito cobrado nos concursos MPU, ok? Eficácia das normas constitucionais. E aqui nós vamos estudar a eficácia das normas constitucionais para estudar a eficácia das normas de direitos fundamentais como um todo, que é basicamente isso que vai cair, ok? Conforme o edital, inclusive, esse tópico aqui é bem esmiuçado, então preste atenção. O que é eficácia, em primeiro lugar? Eficácia é a aptidão, a capacidade que uma norma constitucional tem, desde que esteja em vigor, de produzir efeitos. Quais são esses efeitos? Os efeitos podem ser jurídicos e podem ser sociais. Os efeitos jurídicos implicam em que, se a norma constitucional estiver em vigor, ela tem eficácia jurídica e ela pode automaticamente revogar todas as normas infraconstitucionais contrárias a ela. Pode, inclusive, impedir que novas leis sejam criadas contrariando elas, certo? Sob pena de ação direta de inconstitucionalidade. Então, a eficácia jurídica decorre do fato de a Constituição Federal estar aqui no topo. Ou seja, desde que ela esteja em vigor, todas as normas abaixo dela são revogadas e nenhuma norma abaixo dela vai ser criada contrariando. Todas as normas de direitos constitucionais, todas as normas constitucionais, inclusive de direitos fundamentais, têm eficácia jurídica. Todas. Eficácia social, no entanto, nem todas têm. Eficácia social é igual a efetividade. Eficácia social significa a possibilidade de a norma produzir efeitos no mundo concreto, não só no mundo jurídico, mas no mundo concreto, na realidade, criar um direito que é exercitável, que eu posso cobrar agora, certo? Infelizmente, por mais que isso possa parecer estranho, nem todas as normas de direito constitucional têm eficácia social plena. E essa é a primeira classificação. Normas de eficácia social plena são aquelas normas constitucionais que são auto-aplicáveis, têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Elas não precisam de qualquer regulamentação infraconstitucional para produzir efeitos, produzem todos os efeitos desde que estejam em vigor. Não precisam que complemente nada delas, que a lei complemente nada delas, ok? Exemplos ao artigo 5º, inciso 5, que garante o direito de resposta proporcional ao agravo e a indenização por dano moral, material à imagem. É um direito que pode ser exercitado independentemente de norma infraconstitucional. O artigo 5º, inciso 35, garante o direito de ação. Você pode ir à justiça para pleitear a anulação de um ato lesivo a um direito, independentemente da lei disciplinar, de que forma você faz isso. É óbvio que existe disciplina, ok? Mas é um direito que você exerce sem precisar de regulamentação. Norma de eficácia plena, auto-aplicável. Ainda nós temos as normas de eficácia contida, que podem ser chamadas também de restringíveis. Por quê? Essas normas de eficácia contida também são auto-aplicáveis, também têm aplicabilidade direta e imediata, mas podem ter o seu âmbito restringido. Podem deixar de ser aplicadas de forma integral. Como assim? As normas de eficácia contida, a Constituição Federal autoriza que a legislação infraconstitucional, em vista de um interesse público maior, possa restringir o acesso ao direito. Não excluir, restringir. Essa é a diferença entre as normas de eficácia contida para as normas de eficácia plena. Estas aqui podem ser restringidas pela Constituição Federal. A lei infraconstitucional pode restringi-las. Elas são auto-aplicáveis, têm aplicabilidade direta e imediata, mas podem ser restringidas. Exemplo, artigo 5º, inciso 13. Você pode exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, até que a lei venha estabelecer parâmetros para o exercício daquele trabalho, ofício ou profissão. Então é livre o exercício, até que a lei estabeleça requisitos. Por exemplo, diploma de graduação para os bacharéis em direito, exame de ordem para poder exercer a advocacia. Então, até aquele momento que a lei não exigia exame de ordem, você podia exercer a profissão de advogado, bastando ser bacharel. Mas a partir de 94 precisa ser bacharel e aprovado no exame de ordem. Então, normas de eficácia contida são auto-aplicáveis, mas podem ser restringidas. As normas de eficácia limitada, social limitada, no entanto, elas não possuem eficácia social no momento em que são criadas, ok? Elas, para produzirem algum efeito concreto, social concreto, dependem necessariamente de uma lei infraconstitucional que diga como esse direito vai ser exercido. Elas, então, não são exercitáveis de pronto.
dependem de lei infraconstitucional posterior para dizer como o direito vai ser exercido. Essas normas são de duas categorias. São chamadas de normas de eficácia social limitada de princípio programático ou organizativo, ou normas de eficácia social limitada de princípio institutivo ou organizativo. Normas de eficácia social limitada de princípio programático ou programáticas. As normas sociais de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo são aquelas que criam órgãos e instituições. Por exemplo, os estados podem criar regiões metropolitanas, desde que por meio de lei complementar, que vai dizer que municípios vão integrar a região metropolitana, quais os serviços serão integrados, ok? O artigo 103 da Constituição Federal diz: a lei vai regulamentar, criar os órgãos da Justiça do Trabalho, delimitar a competência, a jurisdição, as atribuições. A lei. Por que são chamados de princípio organizativo? Porque visam criar órgãos, instituições ou fixar a competência de órgãos estatais, ok? Por isso o princípio organizativo. As normas de princípio programático, no entanto, estabelecem programas, objetivos sociais a serem atingidos, notadamente relacionados aos direitos sociais. É isso aqui que vai ser cobrado na sua prova, porque está lá no edital. Esse ponto que está no seu edital, normas programáticas, o que são? São normas de eficácia social limitada, que para produzir efeitos precisam de lei posterior. Assim, por exemplo, o artigo 7º, inciso 1, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, mediante lei complementar que vai estabelecer, inclusive, a indenização para o caso. Só não diga que essa proteção já existe a FGTS, porque não existe. Se responder isso na prova, você vai se danar e eu vou te dar um tapa na nuca, ok? Então, essa proteção não existe. Precisa do quê? De lei que diga como vai se dar a proteção contra a despedida arbitrária sem justa causa, ok? O artigo 7º, inciso 21, ainda previa aviso prévio proporcional ao tempo de contribuição, ao tempo de trabalho, sendo de no mínimo 30 dias. Até o ano 2011, a gente não tinha essa regulamentação, não podia usar do aviso prévio proporcional. A lei que foi publicada em 2011 previu, então, essa possibilidade e, a partir daí, nós podemos usá-lo. Nós podemos efetivamente ter aviso prévio proporcional junto aos 30 dias iniciais. Então, esse aviso prévio vai ser de 60 dias, mais os 30 dias iniciais, até o máximo de 60, mais os 30 dias iniciais da 90. Então, estas normas dependem de regulamentação posterior. Ou elas organizam o Estado, ou definem programas sociais, direitos sociais. Ok? Lembre-se disso. Agora vamos fazer alguns exercícios que estão aí no material para que a gente possa fixar um pouquinho desse conteúdo. Presta atenção lá. São questões muito simples, ok? Primeira questão. São considerados equivalentes às emendas constitucionais os tratados internacionais sobre direitos humanos, referendados em ambas as casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação e por 1/3 dos respectivos membros. Até o finalzinho aí da frase estava certo. No finalzinho, errou, escorregou, ok? Serão equivalentes às emendas constitucionais os tratados e convenções de direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos, não 1/3. Então a questão está errada, anota aí o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Questão 2. Todos os brasileiros natos têm legitimidade para propor ação popular e para denunciar irregularidades junto ao Tribunal de Contas da União. Do Tribunal de Contas da União a gente nem precisa estudar, aqui não é o tópico agora, mas o artigo 74, parágrafo 2º, o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, diz que para propor ação popular e para denunciar um caso junto ao Tribunal de Contas, tem que ser cidadão, não brasileiro nato. É óbvio que o brasileiro nato no gozo dos direitos políticos é cidadão, mas o naturalizado também. E existem brasileiros natos que não estão no gozo dos direitos políticos. Como para as duas ações eu preciso ser cidadão, ou seja, brasileiro nato naturalizado no gozo dos direitos políticos, não é qualquer brasileiro nato e nem naturalizado que vai poder propor a ação, ok? No caso, a ação popular. Só aquele que tem direitos políticos, com mais de 16 anos no mínimo, ok? Então, questão errada, anota aí o artigo 5º, 73 e o artigo 74, parágrafo 2º da Constituição Federal. Próxima questão. Será concedido habeas corpus àquele que sofreu, se achará ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder? Exatamente. Esse é o objeto do habeas corpus, proteger a liberdade de locomoção. Artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. A questão está certa. Próxima questão. As normas programáticas são dotadas de eficácia plena
e independem de programas ou providências estatais para sua concretização? Ora, meu amigo, nós vimos aqui, são normas sociais, são normas de eficácia social limitada, de princípio programático, aquelas que dependem de regulamentação posterior para produzirem efeitos. Lembre-se da proteção contra despedido arbitrário sem justa causa, o aviso prévio proporcional, que dependeu de lei para produzir efeitos, para efetivamente gerar um direito, ok? Então a questão está errada. Essas normas são normas de eficácia social limitada, as normas programáticas, ok? A próxima questão. É exemplo de norma constitucional de eficácia contida o dispositivo da CF que estabelece como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e marginalização? Esse objetivo fundamental, lá no artigo 3º, inciso 13 da Constituição Federal, ele é uma norma de eficácia social limitada de princípio programático, em especial de princípio programático. Ele precisa que se regulamentem formas para se alcançar essa meta, esse objetivo. Eu não sei como agora, sem que uma lei diga e instrumentalize, como eu faço para garantir e erradicar a pobreza e marginalização. Então, uma norma constitucional de eficácia social limitada de princípio programático, ok? E ainda, próxima questão, as normas constitucionais de eficácia limitada, embora para produzirem todos esses efeitos, demandem lei integrativa, isso está certo, precisam de lei que complemente o seu conteúdo, tem o poder de vincular o legislador ordinário, podendo servir como parâmetro para o controle de constitucionalidade? É claro que sim, porque todas elas têm eficácia jurídica. Ela não produz efeitos concretos, até que lei infraconstitucional a regulamente. Mas ela e todas as outras normas possuem eficácia jurídica? Enquanto em vigor, podem revogar as disposições contrárias a elas? Podem impedir que seja ditada a norma contrariando elas? É claro que sim, ok? Então a questão está correta. Meu amigo, muito boa sorte na tua prova, estude com afinco, se não der nessa, existem outras, não se desespere, ok? Boa sorte mais uma vez. Agora então vamos fazer uma pequena revisão da matéria de legislação aplicada ao MPU e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Você sabe, a gente tem que olhar com atenção a Constituição Federal e a legislação. É um tópico muito fácil, com pouca matéria, que vai te garantir pelo menos umas 4 ou 5 questões na prova. Então não titubeie. Vamos lá bater nos primeiros pontos agora, nos pontos principais da matéria. Em primeiro lugar, Ministério Público, perfil constitucional e o seu conceito. Conforme dispõe a Constituição Federal, o Ministério Público está lá, dentre as funções essenciais de justiça, dentro da seção 1 do capítulo 4, que são as funções essenciais de justiça, do título 4 da Constituição Federal, ou seja, onde está a organização dos poderes, certo? Ali, no artigo 127, nós temos o conceito do Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, encarregado da defesa do ordenamento jurídico, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Esse é o conceito do Ministério Público e essas são as suas principais funções institucionais. Um conceito próximo, muito parecido com esse, está também no artigo 1º da Lei Orgânica do Ministério Público da União, que diz que o Ministério Público da União é essa instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, encarregado da defesa do regime democrático, da ordem jurídica, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Perfeito? Então, conceito e perfil constitucional é função essencial à justiça, ok? Os vários ministérios públicos. Nós sabemos que, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é colocado como uma instituição única, uma instituição nacional única, um órgão de Estado único, certo? Uma grande instituição. Mas nós também sabemos que a própria Constituição Federal divide o Ministério Público em vários ramos, ok? Ramos que são independentes e autônomos entre si, conforme dispõe a própria Lei Orgânica do Ministério Público da União, ok? E lá, na organização que a Constituição Federal deu, o Ministério Público é composto pelo Ministério Público da União e pelos Ministérios Públicos dos Estados, um para cada Estado da Federação, certo? O Ministério Público da União ainda se compõe do Ministério Público Federal, o MPF, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, perfeito? Então essa é a composição do Ministério Público. Não entra aqui, ou seja, não é Ministério Público como nós conhecemos o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, aos Tribunais de Contas. Apesar do artigo 130 da Constituição Federal ter dito que eles têm as mesmas garantias, vedações e forma de investidura, os membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não fazem parte do Ministério Público comum como nós o conhecemos, ok?
apesar do nome deles. Eles não têm autonomia, se integram à estrutura funcional do Tribunal de Contas a que fazem parte, ok? Estão inseridos naquela estrutura funcional, não têm autonomia, a independência funcional que caracteriza o Ministério Público, então, apesar do nome, não fazem parte do Ministério Público Nacional como nós o conhecemos, perfeito? Ainda, existe um Ministério Público Eleitoral. Ora, existe uma justiça eleitoral, lá nos artigos 118 e 121 da Constituição Federal, existe uma justiça eleitoral, ela é uma justiça federal, certo? Agora, é só olhar para essa conformação do Ministério Público e você já sabe a resposta. Não existe um Ministério Público Eleitoral. Se existisse, deveria estar aqui junto ao Ministério Público da União, porque é a Justiça Federal, então o Ministério Público é organizado pela União. Essa tem sido a regra, ok? Então não existe um Ministério Público Eleitoral. Mas que Ministério Público exerce as funções junto à Justiça Eleitoral, já que o Ministério Público é a função essencial à Justiça e a Justiça não funciona sem o impulso dado pelo Ministério Público, ok? Quem exerce as funções, por enquanto, é o Ministério Público Federal. Nós temos o artigo 72 até o 78, lá da lei orgânica do Ministério Público da União, ok? Então, é o Ministério Público Federal quem exerce essas funções de Ministério Público Eleitoral até que o Ministério Público, uma carreira específica, seja criada. Beleza? Vamos agora ver um outro tema muito importante. Os princípios institucionais. Os princípios institucionais são princípios de toda a instituição Ministério Público. Constam lá do artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal, artigo 4º da LOMPO. Cai bastante. Unidade. Eu já falei, acabamos de comentar isso. Apesar do Ministério Público ser uma instituição nacional, um órgão de Estado, um órgão de governo, órgão de Estado nacional, certo? Ele é dividido em vários ramos. Então, a unidade, que indica que existe um único órgão com uma única chefia, só vai existir dentro, me acompanha aqui, dentro de cada ramo do Ministério Público. A unidade não existe em relação a todo o Ministério Público, mas dentro de cada ramo dele. E aí ela vai indicar que dentro de cada ramo existe um único órgão com uma chefia funcional administrativa também única. É essa a ideia da unidade, que existe só em relação a cada ramo. Como decorrência da unidade, nós temos a indivisibilidade, o que significa que dentro de cada ramo, onde há unidade, de fato, certo? Um membro do Ministério Público pode substituir a outro membro do Ministério Público no desempenho das suas funções institucionais, judiciais ou extrajudiciais, sem qualquer prejuízo. Por quê? Porque não é o Adriano, o João, a Maria que está atuando no caso. É o Ministério Público do Trabalho Federal. Então, substituir o Adriano pela Maria, desde que se respeitem as disposições legais e regulamentares, não faz diferença. É sempre o MPT, é sempre o MPF que estará atuando. Ok? Então, a indivisibilidade diz isso, que dentro de cada ramo, onde há unidade, eu posso substituir um membro pelo outro sem qualquer prejuízo para as funções, sejam judiciais ou extrajudiciais. Ok? Ainda, a independência funcional. A independência funcional tem que ser analisada em dois aspectos. O aspecto da instituição do Ministério Público, onde nós vemos que a independência funcional, que daí vai ser chamado de autonomia funcional, diz que o Ministério Público, enquanto tal, é um órgão independente, com autonomia, não se vincula a nenhum outro órgão do Estado e a nenhum outro poder, tem independência, tem autonomia funcional, não está vinculado, não se submete a nenhum poder do Estado e nenhum órgão do Estado. Tanto é verdade que foi colocado dentro das funções essenciais da Justiça, que consta do capítulo 4, fora da organização dos três poderes, legislativo, executivo, judiciário. Então, é um órgão de Estado independente, autônomo. Agora, o outro viés sobre o qual analiso a independência funcional é em relação aos seus membros. Em relação aos membros, essa independência funcional quer dizer que, dentre eles, procuradores, promotores, não existe hierarquia funcional. O que existe é independência funcional. Significa que você não tem chefe no que diz respeito às suas funções próprias do cargo que você ocupa. Isso também acontece com os membros da magistratura. Não existe hierarquia funcional entre os magistrados. E aqui também não existe hierarquia funcional entre os membros do Ministério Público, ok? Não existe, portanto, chefia, hierarquia funcional. Existe hierarquia administrativa. Quem concede as férias, quem pune nos casos das punições administrativas, mas não hierarquia funcional. Hierarquia administrativa apenas como uma decorrência da independência funcional que tem os membros. Beleza?